possível pintar mesmo sem saber as cores, ativando um filtro preto e branco por cima de tudo? Será que ainda dá pra fazer uma imagem que tenha sentido, um mínimo de sentido? É isso que a gente vai ver logo depois da vinheta. Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e estamos no Clip Studio Paint com esse rascunho de um porco meio inspirado em Muppets aí, com uma expressão particular. Fica aí pra vocês interpretarem quem ele é e por que ele tá desse jeito. Mas você pode ver aqui também na esquerda no cantinho uma paleta de cores com várias, variações ali de tons aleatórios. E o que eu vou fazer? Eu vou ligar esta funçãozinha aqui do Windows chamada filtro de cor e eu vou desativar todas as cores da minha tela. E agora a gente vai pintar esse cara aqui e ver o que acontece no final, como é que ele fica, se vai fazer sentido ou não. Uma das coisas que eu vou fazer questão é de pegar pelo menos algum desses tons médios aqui, talvez esse, que eu já não me lembro qual é, e colocar ele no nosso personagem e também colocar algo parecido aqui no fundo, né? Alguma coisa aqui no fundo. Na verdade podia ser um pouquinho mais escuro, eu vou puxar um pouco mais pra cá. Eu tô vendo aqui que tipo de cores são essas, mas eu não, né? Bom, essa aqui é bem saturada, eu vou colocar essa. O que isso vai virar? Não sei. A gente vai ver. Eu vou selecionar mais cores aleatórias ali em cima e tentar ver isso. Sinceramente, talvez eu até consiga roubar demais olhando pro quadrado cromático aqui, porque eu sei o quão saturado vai estar ou não. Quer saber? Eu vou desbloquear ele aqui também, pra gente tentar fazer o máximo possível isso daqui às cegas. Vamos embora. Pra isso ficar mais interessante, eu vou também escolher uma cor base pra cada parte do corpo dele. Eu acho que isso vai ajudar a gente não ter uma massa disforme no final e fazer algo que vai ficar bem maneiro. Vamos lá. Então o gorro dele vai ser esse tom aqui. Que eu não sei muito bem qual é, mas vai dar certo, então vamos preencher aqui essas partes dele. Enquanto eu vou fazendo isso, a gente podia bater um papo justamente sobre essa importância, né? O quão cor é importante para uma ilustração, para uma pintura, né? Se vocês acompanham o canal aqui há muito tempo, talvez você já tenha ouvido eu falar sobre o Don Quaker, que é justamente, né, um ilustrador aí publicitário que tem uma mensagem, tem um vídeo dele aqui no canal, não no meu canal, mas tem um vídeo dele no YouTube e também no Vimeo lá, que é um vídeo onde ele comenta sobre, pra ele, qual é a hierarquia de importância desses elementos de uma ilustração. E ele coloca o desenho no topo, coloca os valores em segundo lugar e em terceiro ele coloca as cores, né? As cores vão vir ali pra trazer um clima específico, um certo tipo de mood, né? Ela vai trazer emoções distintas pra uma mesma imagem, né? Mas o que constrói a imagem, né, é justamente toda a parte estrutural do desenho, em primeiro lugar, e depois a parte de contrastes, né, que é o que vai dar leitura para a imagem, né, o que gera interesse visual. Também a área de maior contraste dentro de uma ilustração normalmente é aquela que chama o olhar mais rapidamente. Tudo isso são fatores que constroem a legibilidade da imagem, faz ela ser algo compreensível, e a cor ali ela vai qualificar aquela construção, né? O que eu sinto que tem de legal desse aprendizado, né, dessa ideia, é justamente a noção de que talvez então, né, aquela fixação que a gente tem com ter a cor perfeita, a cor certinha, talvez não seja uma questão tão importante assim. Talvez possa dizer também que uma das maneiras da gente continuar elevando o nosso desenho é voltar o foco um pouquinho justamente para essa parte de desenho e de contrastes e de valores, né, desse valor tonal, que é essa diferença entre claro e escuro e como que a gente tá organizando tudo isso. Será que este vídeo será uma maneira de comprovar essa ideia, ou vai ficar uma porcaria no final, que vai mais distrair do que comprovar essa tese? Não sei, a gente vai ter que ver. Mas isso que eu acabei de falar pra você aí, dessa hierarquia que o ilustrador publicitário Don Quaker usava, né, em seus trabalhos e tudo mais, você logicamente vai ver essa mesma ideia repetida por aí, né, como um conceito básico de desenho de ilustração, mas fica a pergunta do porquê, né, por que isso seria uma verdade, né, qual que é o motivo desse tipo de coisa ser o caso, né? Eu acho que parte disso é o fato biológico de que nos nossos olhos, né, as células que são sensíveis à luz, os cones e os bastonetes, eles têm funções diferentes, né? Os cones são justamente ali os que vão fazer essa parte de percepção de cor, né? Então, eles são, no final das contas, muito menos numerosos do que os bastonetes que fazem essa análise do claro e do escuro, né? Então, ó, são 120 milhões de bastonete e 6 milhões de cones num olho, né, normalmente. Então, isso quer dizer que boa parte da nossa visão
não acontece na detecção de cores e na diferença entre elas, né? Acontece na detecção de tons de claro e escuro, né? Na percepção de variação de luminosidade, em primeiro lugar. E depois vem essa parte das cores em si, né? Então isso mostra algo interessante, que é que tem uma justificativa biológica do porquê os desenhos e tudo mais. Essa atenção para variação tonal é muito importante, é muito válida, né? É algo que realmente faz a diferença. Pois daqui tá ficando engraçadinho. Então aqui, nesse processo que vocês estão vendo, é eu tentando selecionar cores mais ou menos aleatórias aqui dentro dessa nossa paleta, tentando construir um senso de volumetria aqui para esse nosso personagem, ao mesmo tempo que eu tô tentando variar essa seleção aqui que eu tô fazendo pra gente ver se consegue um resultado no final que seja uma coisa bastante marcante, assim, né? Pra gente ver o que acontece fazendo, mesmo misturando cores meio que a esmo, assim, né? Pra gente ver o que acontece nesse processo. Acho que vale a pena puxar esse assunto aqui também, que eu já conversei sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas vira e mexe aparece alguém aqui, um fã do canal, um inscrito, alguém que tá aprendendo a desenhar e que me relata, né, o fato de que é uma pessoa que tem aí daltonismo. E como vocês sabem, o daltonismo, ele vai, né, tem uma redução ali, né, na percepção de cor, então algumas coisas que parecem diferentes acabam ficando mais iguais, né, pra pessoa que tem daltonismo. E aí isso pode gerar, né, especialmente no dia a dia já gera, né, esses constrangimentos ou coisa do gênero, ou confusão, né? E aqui na pintura isso é ainda mais evidente, né? Porque o tempo todo, pelo menos quando a gente lê na internet assim, né? Quando eu vejo o pessoal fazendo como é que você descobriu, né, o seu daltonismo, normalmente é na infância e é numa atividade de coloração, né? Tem ali um conjunto de lápis para se escolher, para ver qual que é a cor de qual coisa, e aí a criança pinta o céu de vermelho ou alguma coisa do gênero, e aí você acaba descobrindo isso, né? Mas com certeza o daltonismo não é algo que impede as pessoas de se tornarem ilustradores, pintores ou artistas, né? Porque eu conheço aí pelo menos uns 3 ou 4, bem fácil assim de lembrar, e 3 ou 4 que eu sei sobre isso, porque tem muitos outros aí que a gente só não sabe, né? Que esse é o caso, e essas pessoas são, nossa, largamente muito bem sucedidas aí nas suas empreitadas, e isso não as impediu, né? E eu fico me pensando, né? Talvez seja legal a gente até tentar conversar aí com algum artista que tem daltonismo, né, para ver quais são as estratégias que eles acabam desenvolvendo para circunnavegar aí isso, né? Eu sinto que parte do porquê isso é possível é justamente esse fato de que as cores são um complemento extra para a construção da leitura de uma imagem, né? Então, com o uso de referências, de apoios, ou talvez a conferência de uma outra pessoa, né? Claramente é possível você construir imagens que não vão gerar estranhamento para ninguém, né? Mas o que faz elas terem ali, né, aquela solidez, aquela impressão toda, né, de luz e sombra, de volumetria, a relação entre o que é mais importante e menos, isso também é construído principalmente com valor tonal. Então, vamos ver se no final aqui desse processo a gente vai ter um desenho que faz sentido ou um desenho completamente sem sentido. Mas vocês podem ver, né, que só de preto e branco já tá funcionando. Eu sinto que a gente já vai ter alguma coisa bem maneira pra revelar aqui. Pra continuar essa pintura, eu vou dar uma focada aqui rapidinho e a gente se vê logo daqui a pouco, depois do time-lapse. Muito bem, eu dei um trato aqui nesse render, coloquei alguns efeitos aqui nesse de pelinho, né, na roupa dele, dei aqui uma renderizada em tudo, tá tudo bastante volumétrico agora, e pra gente terminar, eu preciso escolher algum desses tons mais claros aqui, ó, talvez esse daqui de baixo mesmo, e vamos fazer uma luzinha de recorte acontecendo aqui desse lado, ó, desse lado da roupa dele aqui, ó, vamos fazer uma textura bastante irregular aqui, acho que vai ajudar a destacar esse contorno do personagem. A gente pode fazer o mesmo aqui para esses fiozinhos de cabelo aqui desse lado, algo parecido com isso. Eu não sei porquê, tá parecendo, acho que por causa da coisa meio Muppet, tá parecendo que é uma paródia, sabe, a versão fantoche de alguém que existe da vida real, assim, mas eu não sei dizer quem é. Você conhece alguém parecido com esse boneco? Escreva no comentário, ou não, ou não, melhor não escreva no comentário se você conhece, poupe esta pessoa, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer aqui agora um borradinho nessa parte daqui, só
pra gente ter uma transição mais suave acontecendo. E eu acho que a gente tá praticamente pronto pra ver como é que isso daqui ficou com as cores. Será que tá fazendo algum sentido ou só em preto e branco que tá montando? Vamos tentar descobrir a realidade e ver se a gente teve um experimento de sucesso ou um grande fracasso. De qualquer forma, será o resultado do nosso vídeo. Vamos embora. Ah, antes de mostrar, tem outra coisa que eu precisava comentar. Cor é sempre algo que depende de contexto pra gente entender. O exemplo maior disso é aquele desgraçado do vestido preto e branco lá, que é azul e preto ou branco e dourado, né? Também tem um sapato que gera um pouco dessa confusão. Mas um exemplo recente que eu vi, que eu achei impressionante, é uma imagem que tem uma lata de Coca-Cola desenhada ali só com pixels azuis, pretos e brancos. Não tem vermelho nessa imagem, mas ainda a percepção de vermelho acaba acontecendo, acho que por dois motivos. O primeiro é essa ideia de que o azul é uma cor fria e o vermelho é uma cor quente. Só o preto e branco normal, perto do azul, ganha calor, ele ganha quentura, só pelo contraste. E a outra coisa é que a gente sabe que é uma Coca-Cola, então a ideia de que deveria ser vermelho também tá na nossa cabeça. A ideia de que cor, então, é algo que depende, primeiro, da sua estrutura sensorial celular aqui, dos tipos e da quantidade de cones e bastonetes que tem nos seus órgãos visuais. Depois tem essa parte completamente contextual, que é essa percepção de que algo azul e preto com uma luz muito estourada fica parecendo dourado e branco. Isso é um outro elemento. E esse elemento do contexto intelectual, que você sabe que tais objetos deveriam ter tais cores, e isso influencia em tudo. Bom, nesse desenho quase nenhuma dessas coisas está em aplicação, e a gente vai ver como que fica. Agora vamos desativar e... Olha aí! Ele com tons de verde e rosa e laranja e tudo mais. Olha só. Ai, que loucura, olha aí. Muito interessante, né, gente? É muito interessante. Claramente, né, são cores até um pouco ousadas demais e no final das contas, né, a saturação, ela gera, sim, mais uma camada de diferenciação entre os tons, né? Quando a gente usa um filtro como esse, ou mesmo se a gente colocasse tudo em preto e branco aqui com uma camada em color, né, a gente pegasse aqui, colocasse um color em preto ou em branco, a gente vai fletar todos esses tons. Você podem ver, né, como que esse verde aqui que tá na boca dele é um tom brilhante, forte, que chama atenção, e aqui ele fica bastante invisível, né? Então, lógico, né, a saturação é sim uma terceira forma, e acho que mais do que tudo, né, as cores vão trazer pra gente certas sensações que são emocionais, né? Elas trazem emoção, elas caracterizam um certo clima, para além de temperatura, né? Horários do dia, ela também traz, assim, certas sensações. Eu vou te dizer que ele cheio de verde combinou bastante. Mas olha só, se eu pegar aqui este boneco que a gente fez e colocar ele em color, todas as cores deles em color, num fundo neutro aqui, ó, vamos deixar um cinza um pouco mais escuro, você pode ver como a gente ainda tem somente a saturação da imagem, a diferença de matizes, criando uma relação aqui de contraste. Mas olha como essa relação de contrastes é pouca se comparado à relação de luz e sombra que a gente tem aqui dentro desse personagem, né? E a mistura dos dois para trazer esse efeito aqui pra gente. Acho que é inevitável que fique um pouco acinzentado por causa da paleta que eu escolhi. Talvez se a minha paleta reduzida fosse somente de tons muito saturados, a gente tivesse um efeito diferente aqui, mas ainda assim eu acho que ficou uma imagem bastante divertida e a gente pode, sei lá, ó, só para brincar mais um pouco, pegar aqui no final, ó, vamos pegar um Hue Saturation, vamos dar uma estouradinha aqui nesses tons, ó, quem sabe jogar um pouquinho mais pra lá ou mais pra cá, só pra ver o que acontece. Olha isso aqui, ó, só isso daqui, ó, olha só que tapa, olha que imagem completamente diferente do que eu faria normalmente. Então, se você tá buscando aí um pouquinho mais de riqueza cromática, de deixar o seu desenho com cores mais interessantes, lembre-se de que você pode fazer muita coisa, vamos dizer assim, errada com as cores, que se os seus valores ainda estiverem segurando a estrutura da imagem, você pode até se safar com isso daí, ou criar efeitos interessantes. Nesse caso aqui, é mais uma grande brincadeira pra gente exercitar esses conceitos. Espero que vocês tenham gostado disso daqui. Se você quer aprender alguma coisa de desenho, pintura ou ilustração comigo, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, que lá tem todos os meus cursos desses assuntos, além do meu baú de descontos com 5% de desconto lá pra você. A gente se vê então, pessoal, muito em breve no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido aqui. Você tem alguma ideia de desafio pra mim? Fazer alguma coisa diferente? Pode ser interessante. Deixa aí pra mim nos comentários. A gente se vê muito em breve. Valeu e falou!